Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E vamos dar início ao nosso evangelho da noite de hoje, evangelho de paz, evangelho de muito amor, de vibrações salutares. E vamos relembrar, a questão 659 do Livro dos Espíritos, que diz: qual o caráter geral da prece? Resposta: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunhão com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Assim sendo, elevemos nossos pensamentos ao Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, e digamos: ó Senhor, obrigado por não me abandonares no sofrimento, quando meu corpo cansado e vencido perdia as forças, impedindo-me de continuar a luta. Senti, aliviado, o conforto de tua iluminada presença. E os meus passos, antes medrosos e vacilantes, firmam-se agora na inabalável certeza de seguir as pegadas que tu deixastes no caminho que me conduzirá a Deus. Ilumina-me, Senhor. Ilumina-me, Senhor. Faz de mim um instrumento eterno da tua paz e do teu amor. Que assim seja, Senhor, que assim seja. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Item 11. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com os seus ensinamentos? Não há blasfêmia em lhes atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo que as pronunciou e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Capítulo 14, item 6. Vamos refletir a respeito da leitura do Evangelho. Jesus, naquela época, iniciava as suas atividades proclamando uma doutrina de amor que estremecia as bases de todo o sistema que vigorava na época, cheio de abusos em que diversas pessoas se beneficiavam em nome de Deus. É natural que toda ideia nova encontre oposições e jamais se estabeleça sem lutas. É natural que hajam essas resistências, quanto mais importante seja uma ideia.
À medida que ela é importante, os seus resultados também o são, ela vai causar essas comoções, lutas muitas vezes, em nome dos que a aceitam e entre aqueles que a repelem. Na época, buscaram a crucificação do Mestre Jesus, objetivando que as ideias que ele trazia também perecessem. Porém, isso fez com que elas ganhassem ainda mais força, porque estava determinado através dos desígnios de Deus que esses ensinamentos iriam modificar completamente a história da humanidade. E por ir contra os interesses de muitos da época, gerou muitas dissensões, muitas lutas, não por conta da doutrina trazida pelo Cristo, mas por conta mesmo da nossa inferioridade e inaptidão em lidar com as verdades que ele trazia. Jesus, em sua sabedoria, estava prevendo o que deveria acontecer, fatos que se tornariam inevitáveis devido à nossa natureza ainda inferior. Por isso não seríamos capazes de nos transformar tão de repente. Muitos séculos seriam precisos para que o cristianismo passasse a ser aceito e ganhasse toda a sua força. O nome de Deus era usado como pretexto. O nome de Deus era usado como pretexto para lutas sangrentas, mas porque os homens não a haviam compreendido. Por isso, irmãos seriam separados por suas crenças, tirariam suas espadas e lutariam um contra o outro. A divisão reinaria entre membros da mesma família, uma vez que eles não tinham as mesmas crenças religiosas. E esse fogo mencionado por Jesus veio nos purificar dos nossos erros e dos nossos preconceitos, a fim de que possamos destruir as ervas daninhas que ainda habitam em nosso coração. E depois dessas lutas, a verdade sairá triunfante, a paz reinará na terra. Não haverá mais ódio, mas a fraternidade universal, a luz da fé esclarecida. Nesse momento, então, que temos a oportunidade do esclarecimento a respeito do verdadeiro sentido dessas palavras, nos abriguemos através desses ensinamentos, buscando a prática da caridade, a fim de que tudo se restabeleça na terra e também em nosso coração, que possamos viver unidos como irmãos que somos, compreendendo que o nosso destino é o amor universal. Boa noite, queridos irmãos. Prece de fluidificação. Peço aos bons espíritos, mensageiros e bondosos, que sejam colocados fluidos de energias balsâmicas, positivas, que ao ingerirmos de nossas águas, venhamos sentir uma paz interior, a paz mental, que sejamos curados de nossos males físicos e espirituais. Agradeço a presença dos Espíritos bondosos, agradeçamos a presença de Jesus misericordioso. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.